Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou o fechamento dos portos americanos para importação de petróleo russo. Na prática, ele proibiu as empresas americanas de comprarem o produto vindo da Rússia, que respondia por mais ou menos 10% do total importado. O Biden afirmou que a decisão vai trazer custos para o país, mas ressaltou que o mundo está unido contra a guerra de Vladimir Putin. Segundo Joe Biden, é preciso aumentar a pressão contra a máquina de guerra russa. Havia expectativa de que o Reino Unido fosse aderir a essa medida dos Estados Unidos, o que não aconteceu. Londres indicou apenas que vai aos poucos deixando de comprar o óleo russo. Até o momento, nenhum outro país adotou uma sanção parecida. Ele falou que o malucão lá disse que pode fazê-lo até o fim de 2022, enfim. Sabe qual é o problema? Os Estados Unidos importam 10% do petróleo que eles consomem. Eles são grandes produtores de petróleo. Entende? Para os Estados Unidos, essa medida não é relevante. Pode subir o preço do petróleo? Bom. Agora, a Alemanha, por exemplo, depende de 55% do seu gás vem da Rússia. Metade do carvão vem da Rússia e 35% do petróleo. Sabe que economia realmente está começando a entrar numa rota perigosa? A alemã. Aquela que é hoje a terceira potência do mundo, a primeira europeia, pode estar se complicando bastante. Razão porque, enquanto a Angela Merkel estava lá, isso não acontecia. Os Estados Unidos se aproveitam, inclusive, do momento de fragilidade. Esse Olaf Scholz, até agora, está se mostrando um enorme nada, né, sem voz política, sem importância, né, sem relevância, permitindo que os interesses alemães sejam ignorados nesse negócio. Né? Liderança europeia ruim também, preciso passar óleo nessa cadeira aqui. O Macron tentou aparecer num dado momento como negociador, também não conseguiu. Agora, isso para a Europa pode ser um problema. E o Putin é o Putin. Nós fizemos a brincadeira aqui, já o Capozzi ainda não estava, o Capozzi, mas eu lembrei o seguinte: se você um dia topar com uma onça aí, eu sei que você gosta muito de ir pro mato. Gosto mesmo. Você topando com uma onça, não que você vai matar a onça, né? Você é uma pessoa boa. Mas você, vou dar uma cutucadinha na onça, né? Um bicho em extinção deve estar querendo carinho. Não vai, né? Porque o fato do bicho estar em extinção não quer dizer que não coma a sua cabeça. Exato. Entendeu? A espécie está em extinção, infelizmente, aliás. Mas ainda pode comer sua cabeça. Aquele exemplar. O fato de o Putin ser, como eu chamei aqui uma vez, um old school, né? Não quer dizer que ele não possa provocar grandes sortilégios. E ele disse que vai retalhar. É isso aí, Bruno. O Vladimir Putin reagiu ao embargo dos Estados Unidos ao petróleo e ao gás natural do país dele, anunciando que vai proibir ou limitar o comércio de matérias-primas da Rússia até o fim deste ano. A lista de produtos e países que serão afetados será elaborada em até 2 dias, segundo o decreto presidencial divulgado pelo Kremlin. Com isso, a Rússia nem venderá, nem comprará produtos básicos. A principal retaliação russa deverá ocorrer contra a Europa. Ontem, a vice-premier Alexander Novak disse que o gasoduto Nord Stream 1, que leva até 55 bilhões de metros cúbicos de gás todo ano da Rússia para a Alemanha, poderá ser fechado. Quanto ao petróleo, Novak advertiu que o preço do barril poderia chegar a $300. Lembrando, Reinaldo,
que a Rússia é o segundo maior exportador de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita. Tá aí, né? Eu até ironizei ontem aqui, né? Os Estados Unidos, não vamos, o mundo não pode comprar petróleo de países autoritários, Bob Furuya. E aí fica ruim, né? Fica ruim. Porque aí, então vamos ter que viver de luz. Como ainda não dá para viver de luz, tomara que um dia dê. Tomara que um dia dê. Mas ainda não dá? Então vai ter que ser. Agora, imaginem vocês, falar assim, o Putin jamais cortaria o fornecimento de gás da Alemanha. Alguém está tendo algum cuidado em não cortar alguma coisa da Rússia? Não, mas a Rússia é bandida. Ok, não tem problema. A Rússia não, Putin. Agora, essas imposições de sanções todas, e as sanções são muito discutidas mundo afora, essa ideia de que as sanções são indolores, as sanções não são indolores, as sanções punem gravemente as populações. Aliás, quando aplicadas sobre países pobres, sabe o que costuma acontecer? Os ditadores locais dão um jeito de se virar, para eles tudo bem, sempre conseguem o bom, o melhor e o necessário, e a população que sofre. A presunção é de que a população acabe derrubando o governante, o que quase nunca também acontece. Então, Putin cometeu um crime, transgrediu uma lei internacional. Não é aceitável que um país contrariado com isso ou com aquilo, vá e invada o outro, um país soberano. Agora, uma vez tendo acontecido, é preciso, antes de adotar medidas que correspondem também a invasões, mas de outro modo, é preciso que se tente negociar para não piorar aquilo que já é ruim. O que há de errado nisso que eu estou falando? Sabe o que há de errado? É que com Hitler aconteceu assim. Primeiro Hitler anexou a Áustria, depois ele foi e anexou os Sudetos, e aí a França e os Estados Unidos não fizeram nada. Aí o Churchill disse sobre o Daladier e o Chamberlain, entre a desonra e a guerra, eles escolheram a desonra e terão a guerra. Tudo isso é retórica muito bacana, muito legal, eu também sei, assim, decore salteado, mas não se aplica ao caso. Não se aplica ao caso. Esta associação é incorreta e indevida. Isso é pura ilação. Agora, se acham que o mundo está indo num bom caminho assim, eu vejo assim, de algum modo, o presidente americano deve estar dizendo, finalmente eu tenho a Europa a meus pés. Porque o único país que, de algum modo, resistia, de fato, à hegemonia americana no bloco, tinha suas próprias demandas, era a Alemanha, na prática. Quem mais produz discurso contra os Estados Unidos na Europa, discurso independentista, isto é, nós temos a nossa própria, é a França, sempre foi assim, né? Desde De Gaulle, né? Quer dizer, desde antes a França com seu orgulho, mas eu estou falando dessa coisa da Estados Unidos emerge como potência e tem um país europeu que diz, calma lá que vocês são muito jovens para ser potência, nós somos mais antigos, né? Mas a França mais discurso do que coisa efetiva. A Alemanha, sim, com o seu tamanho, com a sua economia, essa tinha instrumentos, falar, opa, calma, peraí. Muitas vezes. Os Estados Unidos, deve ter gente ali falando, tá vendo? Agora, finalmente, agora sim, agora a hegemonia para valer. Tem um outro país
que fala pouco, vê muito e tem porte, digamos assim. Vai lá. É a China, Reinaldo. E o presidente chinês Xi Jinping voltou a se manifestar hoje sobre o conflito na Ucrânia, fez uma videoconferência com o presidente da França, Emmanuel Macron, e também com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz. E o Xi Jinping manteve a posição chinesa dos últimos dias, lamentou os confrontos, defendeu o diálogo e disse entender também as preocupações da Rússia em relação à segurança. O líder chinês também pediu uma contenção máxima para evitar uma grande crise humanitária na região. Olha, queridos, eu já disse aqui uma vez, quem, na verdade, sai numa posição, não de superioridade, não é que esteja gostando da guerra, mas quem consolida a sua posição no mundo é a China. E não estou dizendo que a China procurou isso, até porque ela não procurou. Procurou? Não. Provocou o que está acontecendo? Não. Agora, fica evidente que ela está dando o suporte necessário à Rússia à medida que se nega a romper com a Rússia ou a impor sanções, adotar sanções, até porque as sanções não valem para a China. Né? E, na medida do possível, procurará absorver aquilo que puder absorver. Né? Todo o petróleo russo, se o mundo parar de comprar petróleo russo, vai para a China? Não, não dá, não tem. Agora, evidentemente, a China está observando isso, digamos, com olhos muito interessados. Os interesses da China e da Rússia coincidem em tudo? Não coincidem em tudo. Certamente o Putin detestaria ficar como um subordinado da China. Não acho que ficará como subordinado, mas evidentemente dependerá em grande medida da China. Lembrando que outro grande país, e juntos eles formam ali 1/3 da humanidade, também não quer aplicar sanções contra a Rússia, que é a Índia. Porque todos esses países estão reconhecendo, inclusive, que suas economias podem ter sérios prejuízos. Muito mais do que a economia americana.